Oi, terceiro ano do médio, Objetivo Inhandeara, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Queria desejar a todos um bom dia, uma boa sexta-feira. Queria dizer que eu estou com saudade de vocês. A gente está passando por um momento delicado, em que se faz necessária a nossa reclusão, nosso distanciamento. Mas eu queria que vocês soubessem que a vontade é muito grande de estar com vocês e que é sempre muito bom estar com vocês nas manhãs de sexta-feira. Vocês fazem falta, tá? Queria dizer também que esse período para nós está sendo um período de muito aprendizado. Eu acho que vocês devem estar 1 milhão, mas queria que vocês soubessem que nós também estamos. Acho que está todo mundo correndo para poder não só se atualizar, mas para poder suprir essa coisa da ausência, essa coisa da distância, que está acontecendo. Desde o dia 20/3, que a gente tem enviado material para vocês, mas acho que essa é a primeira vez que eu estou aqui me expondo, junto com vocês, para vocês, o nosso primeiro encontro virtual. E eu queria muito que vocês soubessem que para nós é fundamental que vocês nos deem um retorno. Acho que tudo pode ser melhorado sempre. Então essa é uma primeira experimentação. E se possível, falem conosco pelos meios eletrônicos, pelo sinal de fumaça, por onde vocês quiserem, mas nos digam se está contente de vocês e onde é que nós podemos ser melhores, que eu acho que a gente só tem a ganhar com isso, tá bom? Preparei uma sequência de slides para a gente conversar aqui um pouquinho e vamos às nossas atividades. É assim, eu vou começar mostrando os conteúdos que a gente já viu na apostila 1, desde tipo de sujeito, predicado, complemento, nominal e verbal, adjunto, aposto e vocativo. A gente já tratou desses assuntos, inclusive com a realização de exercícios. Os conteúdos já foram contemplados em sala e qualquer dúvida, não esquece, o professor está aqui. O professor é aliado, o professor é parceiro, o professor é amigo. Não é para ter receio nem nada, é para conversar com a gente, ainda mais nesse período. Quanto mais próximos nós estivermos, melhor para todos nós. Que mais? O estudo orientado. Lembra que a gente tinha falado a respeito daqueles processos seletivos que vocês fariam? Vocês fariam 2 provas a cada semana, de acordo com o cronograma que eu mandei para o colégio, para vocês, e me entregariam tudo isso ao final. Então, mantém-se esse projeto. Esse é um projeto que a gente desenvolveu e que continua, tá? Só que a gente não pode parar o material do apostilado para fazer aquela revisão de todo o conteúdo que nós já vimos no primeiro e no segundo ano. Então hoje a gente trata de vozes verbais, que está lá na página 28 até a página 33, o equivalente aos módulos 8 e 9. É isso que a gente vai falar a respeito hoje. Nas próximas aulas, vocês lembram que na apostila 1, lá na página 169, tem uma parte de revisão morfológica? Então, vou usar também. Deixa guardadinho, deixa separadinho, que mais adiante eu falo o que eu quero fazer com isso daí. Tá bom? Vamos trabalhar? A gente fala sobre vozes verbais, voz ativa, passiva analítica e passiva sintética. E a estrutura delas, Tudo coisa que vocês já conhecem, vocês já foram orientados em relação a isso, mas vamos trazer aí lembranças a respeito do assunto. Na voz ativa, você tem a figura do sujeito, do verbo e do complemento. Então, o teu sujeito, nós plantaremos o teu verbo gerando o teu complemento verbal. Lembrando que, assim, quando você fala de vozes verbais, o que a gramática vai te falar? Ela vai dizer que a voz verbal, ela de alguma forma determina quem realiza ou sofre a ação. Olha aqui. No nós, na concepção da gramática normativa, esse nós aqui é quem realiza a ação. Então, por isso que ele é chamado de sujeito agente. Por isso que a voz é chamada de voz ativa. Quando ele fala de voz passiva, ele fala que o sujeito é paciente, ou seja, ele sugere a ideia de que o sujeito é alvo da ação, ele sofre a ação de alguma forma. Nós vamos falar disso mais adiante, mas por enquanto essa é a noção que gramaticalmente nós temos, que as apostilas e os principais gramáticos ou gramatiqueiros da língua portuguesa, é assim que eles tratam dessa questão. Quando eles falam de voz passiva, eles dividem entre passiva analítica e passiva sintética. A analítica é aquela que tem uma estrutura de sujeito, mais verbo auxiliar, mais verbo no particípio.
e que pode ter agente da passiva. Tá vendo? Nesses dois exemplos abaixo, ele não usou agente da passiva, mas ele manteve a figura do sujeito, manteve a figura do verbo e manteve a figura do particípio, o verbo auxiliar mais a figura do particípio, né, nos dois casos. E ele negligenciou a figura do agente da passiva. Tem problema? Nenhum, está sob controle. Quando ele fala de voz passiva pronominal ou sintética, você tem a figura do sujeito, né? Perdão, você tem a figura do verbo, mais o pronome passivador, a partícula se, mais o sujeito, mais a figura do sujeito, né, que no caso é o agente da passiva. Então, olha aqui, finalizaram-se as inscrições para o concurso. Então, pega o verbo finalizaram, que ele mencionou, o se, que é essa partícula passivadora, lembra da PA? Partícula passivadora, e as inscrições, que funciona como sujeito da oração. Que tipo de sujeito? Sujeito paciente. Lembra que essas inscrições na voz ativa eram o equivalente ao objeto direto. A gente vai tratar disso depois. Mas, só para esclarecer, o objeto direto da ativa se transforma no sujeito paciente da passiva. Tá lembrando? Quanto à estrutura, então olha lá. Da voz ativa. Nós visitamos o museu, nós plantaremos gerânios, eles farão um mutirão, Nadir terminará os preparativos, Vasconcelos enviou o memorando. Então, a ideia é que nesses verbos todos, eles se refiram a um sujeito, estejam conectados a um sujeito e que esse sujeito seja o praticante da ação. Na passiva analítica, você tem, o poema foi escrito por mim. O poema fez alguma coisa? Nada. O museu foi visitado por nós. O museu fez alguma coisa? Nada. Então, em todos os exemplos que você pegar aqui, você vai ver que o sujeito, chamado de sujeito paciente, ele é alvo da ação. Ele recebe a ação nesse contexto. Tá? Na passagem da ativa para a passiva, agora sim, eu sistematizei para vocês essa sequência. Você tem no teu caderno, inclusive, isso daí. Você pode olhar que isso já está posto no teu caderno. Mas olha aí. O sujeito agente se torna agente da passiva. Né, o que era sujeito na voz ativa se torna agente da passiva. O que era objeto direto se torna sujeito paciente. O que era um verbo, e aí vamos lembrar que para falar em voz passiva só pode ser verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Caso contrário, não se fala em voz passiva. E ele se torna uma locução verbal. Então, o que era um verbo vai se tornar uma locução verbal. Eu coloquei um mais um aqui na frente porque é sempre composta por mais um. Se na ativa você tinha já uma locução, acrescenta mais um. Se tinha 3 verbos, acrescenta mais um. Então, a quantidade de verbos que houver na voz ativa, acrescenta mais um na passiva analítica. Tá bem? Isso aqui, ó, esses dois últimos pontos são fundamentais. O tempo e o modo verbal da voz ativa tem que ser mantido na desinência do verbo auxiliar na passiva. Eu vou te mostrar já já isso daí. Mas não esquece isso. Acho que é um dos pontos fundamentais nas questões de vestibular que aparecem, essa relação da preservação do tempo na mudança de voz. E, por fim, na voz passiva, as marcas de concordância são observadas no verbo principal, que estará no particípio. É ele quem vai realizar as relações de concordância, provavelmente com o sujeito paciente. Tá bem? Para ficar a coisa mais prática, olha lá. A Rosa fez a lasanha, o verbo fazer está no pretérito perfeito. Quando eu passei para a passiva, eu mantive a estrutura do pretérito perfeito. A lasanha foi feita pela Rosa. Só que se eu dissesse que a Rosa faz no presente, eu diria que a lasanha é feita pela Rosa. Se você encontrar algum probleminha de digitação aí, depois você sinaliza, porque pode acontecer, tá? Ao longo desses slides, pode acontecer. A moça ia levando as compras. Aqui eu tenho uma locução. Na passagem para voz passiva, as compras iam sendo levadas pela moça. Então, o tempo verbal sendo preservado aqui e a concordância estabelecida no verbo principal, que é o que está no particípio, que é aquilo que está escrito no slide anterior. Tá bem? A passiva sintética ou pronominal. Então, mudamos agora de assunto. Ela nasce a partir do uso do verbo na terceira pessoa mais o apassivador. 2 exemplos, né? Conclui-se através de pesquisa que a taxa de natalidade vem diminuindo no Brasil. Então, conclui-se. Esse que a taxa de natalidade vem diminuindo é o que conclui-se.
Então, isso aqui funcionaria como meu sujeito, e aqui eu tenho um verbo, né? Quem conclui, conclui algo, que é um verbo transitivo direto. E esse ser aqui é a tal da partícula passivadora, o pronome passivador, como você achar melhor. Tá? Mesma coisa, abandonou-se aquele antigo conceito por não ser justo. Aquele antigo conceito foi abandonado. Sujeito está no singular, verbo está no singular, partícula passivadora está aqui. Quem abandona, abandona algo, o verbo é transitivo direto. Tudo sob controle para a transposição dessas vozes. Tudo bem? Quanto às funções da partícula C, isso vai aparecer lá nos módulos 8 e 9. No módulo 9, ele vai te questionar sobre índice de indeterminação do sujeito. Então não esquece, ó, quando você falar de verbo transitivo direto ou direto e indireto, você fala de PA. Quando você falar de indireto, ligação e o intransitivo, que eu esqueci de marcar aqui, ó, esqueci de mudar a cor, você vai falar de índice de indeterminação do sujeito. Além disso, tem a questão da voz passiva. Na partícula passivadora eu consigo fazer passiva, no índice de indeterminação eu não consigo. Na partícula passivadora eu tenho o sujeito paciente. No índice de indeterminação o próprio nome já fala, eu tenho um sujeito indeterminado. Então são algumas das marcas que diferem o índice de indeterminação da partícula passivadora. Fazem-se unhas. Unhas são feitas. Então, unhas, meu sujeito, meu verbo concordando com meu sujeito e minha PA. Mesma coisa para o de baixo. Olha nesse caso. Necessita-se de voluntários para o hospital. Quem necessita, necessita de. O verbo é transitivo indireto. Então, eu já não posso falar mais em voz passiva. Esse C é o meu índice de indeterminação. O de voluntários é o meu objeto indireto. E para o hospital é um advérbio de lugar. De voluntários para o hospital, né? Ou com essa finalidade, né? Pode ser finalidade, eu posso pensar em lugar aqui nessa circunstância, tá? Mas tem um exemplo para cada um dos casos em que você vai ter o índice de indeterminação do sujeito movido pelo transitivo indireto, pelo verbo de ligação e pelo verbo intransitivo. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Então, aí vem a grande questão. Agora pausa tudo e vamos conversar. Acho que a coisa mais importante a se pensar é assim: se a questão das vozes verbais servir só para fazer essa passagem de ativa para passiva analítica ou para passiva sintética, ela seria pouquíssimo funcional. Tem um documento que se chama Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, que é uma espécie de guia que determina como deve ser a educação, como a educação deve ser orientada para os alunos nas salas de aulas, e é um documento muito bonito. Se acontece ou não é outra história, mas é um documento muito bonito. E ele diz que se deve proporcionar ao aluno, olha lá, os itens A, B e C. Aqui, outro erro aqui, tá vendo? A deveria ser um B aqui e um C aqui. Mas em síntese, pega esse último item. Ele fala que o aluno tem que ser capaz de compreender a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. Resumindo, onde eu quero chegar com isso? Eu queria muito que vocês entendessem vozes verbais não só por essa questão de transposição de uma voz para outra, mas eu queria que vocês entendessem que voz verbal está ligada à circunstância. Ou seja, depende de quem está enunciando, para quem eu estou enunciando, com que objetivo eu estou enunciando. De posse dessas informações é que eu faço a seleção de uma determinada voz para poder construir o meu texto. O mais importante para a construção das vozes verbais é pensar na intencionalidade. Tem muito mais um valor de ordem semântica aí do que num pensamento estrutural sobre como eu monto para fazer. Não é o como eu monto para fazer, mas o que é que eu quero com isso. A ideia é o que é que eu quero com isso. Olha, nesse slide, aqui no último item, ele fala assim: quando a gente esquece isso e só ensina essa parte estrutural, você deixa de lado questões semântico-discursivas ligadas a tema, rema e foco. Eu já comentei isso com vocês. Toda vez que você
abre uma determinada oração ou frase, a primeira palavra que você colocou lá, ela vai direcionar todo o discurso que se segue. Então, é você que determina qual é essa palavra que vai aparecer e por que você colocou ela em destaque. Olha no exemplo acima aqui, ó. A multidão ocupou o gramado do estádio. Não me responde, tá? Só pensa. A multidão ocupou o gramado do estádio. E o gramado do estádio foi ocupado pela multidão. Pensa se o significado, né? Se o valor semântico contido aí é o mesmo. Mudei a voz, porque normalmente a gramática diz assim, a gente muda a voz, mas as funções continuam sendo as mesmas desempenhadas. O que vai mudar é que o sujeito vira agente da passiva e o que era objeto direto vira sujeito paciente. Mas eles continuam desempenhando as mesmas funções. E aí você fala, oi, mas é isso mesmo? E é o que eu estou perguntando para vocês. Nesse contexto, nessas duas estruturas, a multidão ocupou o gramado do estádio foi ocupado pela multidão. O peso semântico contido nessa estrutura é a mesma? Numa delas você escolheu falar da multidão, na outra você escolheu falar do gramado. Só por aí eu já estou te provocando no sentido de que você pense, que você reflita sobre se é a mesma coisa. Tá? E aí talvez ajude a entender um pouco melhor a estrutura das vozes verbais. Então, o que se espera de vocês não é só a capacidade de transitar entre a construção de uma voz e outra, mas refletir quando é que se faz necessário a utilização de uma ou de outra, dependendo do tema, do rema ou do foco que você vai colocar na tua construção textual. Tem um fechamento aqui de um cara que chama Lapa, que é um pesquisador, e ele fala assim, o emprego da voz ativa, passiva e a reflexiva não se faz às cegas. Há razões delicadas, olha isso, que impõem o seu uso conforme as circunstâncias. Quem possui o sentimento da língua dificilmente se enganará nessa manipulação dos ingredientes de estilo. Ou seja, vocês são falantes natos. Então essa questão da utilização das vozes verbais para vocês é muito tranquila. Né? Aquilo de que vocês precisam para o uso cotidiano, vocês conseguem fazer na boa, nessa mudança de vozes verbais, do uso de vozes verbais. Agora, o que muitas vezes se pede no vestibular é essa coisa estrutural, da passagem de uma voz para outra voz, que nem sempre fica muito assimilada para a gente, por mais que a gente faça exercício, tá bom? Essa fala que eu disse, de repente você vai ficar curioso para saber um pouco mais. Tem um texto que se chama Vozes Verbais, do Discurso ao Aprendizado, que está aqui nesse endereço eletrônico, copia e coloca lá, e caso você queira, e vai ler o texto na íntegra. Não é grande não, deve ter umas 10 páginas mais ou menos, não é muito longo não. E talvez ele elucide alguma coisa a mais para você. E se ficar dúvida, vem conversar. Depois de ler o texto, vem conversar. Resumo da ópera. Mais importante do que essa ideia da transição das vozes verbais de uma para outra, de ativa para passiva analítica, para passiva sintética e tudo mais, é você entender o porquê você está usando esse determinado recurso, o porquê fazer uso dessa voz e não daquela, em que circunstâncias, para quem, né, na enunciação dirigida a quem, ou dita por quem. Tá? Reflete sobre isso, pensa um pouquinho a respeito disso. Dúvidas? Fala com o teu professor. Manda recado, né? Manda um sinal de fumaça aí, uma coisa qualquer, que eu estou aqui à disposição para vocês. É um prazer poder atendê-los. Mais uma vez, obrigado pelas manhãs de sexta-feira com vocês. Não esquece que quando a gente puxa a orelha das pessoas, a gente puxa a orelha porque a gente ama. Ninguém que não ama puxa a orelha. Só quem ama puxa a orelha. Tá? E se eu puxo é porque eu quero vocês muito bem. Vocês moram dentro do meu coração. Grande abraço para todo mundo. Sexta-feira abençoada, cheia de luz aí, que só tenha coisa boa. Eu não podia deixar de coloquei para vocês aqui as atividades orientadas, lembra que eu comentei? Então, aquele material das universidades, vocês vão me entregar o prazo de entrega, primeiro encontro após o retorno às aulas, tá? A gente sinalizou aqui. E essas duas atividades eu queria que vocês providenciassem para mim, uma para o dia 9/4, outra para o dia 16/4. Aí tem a orientação aqui de como fazer. Eu vou colocar lá no portal também, amanhã eu coloco
amanhã que é hoje, né, sexta-feira, eu coloco lá no portal para vocês isso daí. Mas já tem como que eu gostaria que vocês desenvolvessem essas atividades. E se ficar dúvida, vocês sinalizam. Eu coloquei aqui um exemplo de uma imagem e queria que vocês pensassem nisso daqui. Tem uma tirinha e dá uma olhada na voz verbal que foi adotada. Algumas coisas precisam ser destruídas para se construir algo melhor, né? Tem uma interrogação aí no final. E aí eu peço para vocês o uso da voz verbal adotada aqui. Como é que a gente justifica isso, né? Qual é o entendimento que a gente tem? Pensando que é uma tirinha, pensando na imagem, pensando no que está acontecendo na imagem. Pensa em tudo isso. Não precisa construir esse texto dissertativo aqui, isso aqui é hipotético. Só estou te dizendo como é que eu faria uma questão pensando em vozes verbais que eu considero como sendo eficaz e reflexiva. E aí, se você quiser conversar sobre essa questão depois, a gente troca uma ideia tranquilo, tá? Sem problema. Pensa nisso. E por último, dizem que a gente deve oferecer para o outro aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acha bom. Eu não podia sair sem fazer uma sugestão de cultura ou lazer. Eu imagino que vocês devam estar assoberbados, devem estar até a tampa de coisa para fazer, de tarefa, de atividade, de tudo mais. Mas deve ter um momentinho em que vocês relaxam aí. Se puder, vai dar uma olhada nesse filme que se chama O Poço. E quando você vir, né, caso você veja, pensa nessas coisas aqui. Se você já viu, só pensa nessas coisas. Se você não viu ainda, pensa nelas enquanto você estiver assistindo. O filme, não vou dar spoiler, fica em paz que eu não vou dar spoiler nenhum. Ele fala de um espaço de confinamento. Pensa nesse espaço de confinamento em se tratando de um ambiente social. Tenta compará-lo com o ambiente social em que a gente vive. Tem no filme uma questão de luta de classes, que eu acho que é brilhante a maneira como ela é exposta. O filme não é a oitava maravilha do mundo, não é maravilhoso, não. Mas ele cabe, ele comporta essa conversa, essas reflexões. Por isso que eu estou fazendo questão de provocar vocês. Ele trata de um mecanismo de funcionamento social, então ele mostra como é que a sociedade se organiza. Vale a pena pensar nisso. Se você pertence a um estrato e muda de estrato, o que acontece? Tanto lá no filme quanto aqui na nossa vida, né? Caberia a reflexão. Tem uma questão da quebra da comunicação metafórica, que é assim, o filme é muito direto, né? Ele fala que veio logo de cara e não fica dando indireta de nada, que é uma tendência das artes da contemporaneidade, que eu queria que vocês pensassem a respeito disso, né? Então tem um contemporâneo que se expõe agora, que não fica mais dando dubiedade no discurso. Então, como que eu entendo isso na música, no cinema, nas artes de forma geral? Tem uma obra que é mencionada, que é a obra Don Quixote, dentro do filme. Então, você conhece a obra Don Quixote? Não? Então vai conhecer. E tenta entender como é que Don Quixote conversa com o Poço. Eu falo que se você tem competência, se você tem capacidade para promover um diálogo entre elementos artísticos e entender o que os aproxima ou o que os distancia, você está pronto para qualquer questão dissertativa. Está pronto para tudo. Então é um desafio que eu estou fazendo a vocês. A última coisa, o filme parece sugerir que somente a educação permite mudança efetiva. Como isso acontece no filme? É fato? É verdade? É isso mesmo? Não é para responder nada, sabe? Não é para fazer questionário de nada, é só para pensar. E nem precisa responder. Mas se você quiser depois trocar uma ideia, falar a respeito disso, vai ser muito bacana. Isso aqui é um endereço eletrônico que eu coloquei, que é um artigo falando sobre o filme e que me ajudou a enxergar algumas coisas. Então que talvez ajude vocês também, tá? Esse endereço eletrônico. Mais uma vez, super final de semana, um abraço gigantesco em cada um de vocês, que vocês tenham uma sexta-feira e um final de semana joias, e a gente se fala na semana que vem. Qualquer coisa eu estou por aqui. Forte abraço.